Bom dia. Como o pastor já falou, eu estou muito feliz pela bondade de Deus, por aquilo que Deus tem feito na minha vida. E quem estava no Contagi desse ano, eu pude compartilhar um pouco daquilo que eu havia enfrentado, que eu estava enfrentando, e em especial o meu PG, que ficou comigo lá, e eles puderam me escutar, os meus desabafos, né? E choraram comigo e oraram comigo, e Deus tem sido muito bom, e de fato Deus tem feito as coisas no tempo certo, na hora certa, e muito melhor daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente espera, sonha. E durante aquele tempo ali eu pude descansar Obrigada, Senhor. Durante aquele tempo eu pude descansar o meu coração no Senhor e dizer para Ele aquilo que eu estava passando. E Ele foi bom e fiel. E assim que eu voltei, Deus me deu essa oportunidade. E hoje eu estou, graças a Deus, né, trabalhando, empregado. Meu pai está muito feliz com isso, graças a Deus. E eu também estou muito feliz. Então, quando eu tive essa responsabilidade, né, assim, essa incumbência de falar sobre o cristão e o mercado de trabalho, eu falei, graças a Deus, né? Sim, graças a Deus que Deus nos abençoou aí para poder falar com os irmãos. E é uma responsabilidade que eu me sinto muito honrada mesmo de estar aqui. Há um tempo atrás eu nem imaginava, né, tudo que eu ia passar, as experiências que eu ia viver. Eu nem imaginava mesmo que tudo isso pudesse acontecer, e aconteceu, e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco, para a gente compartilhar um pouco daquilo que Deus falou primeiramente no meu coração e que fale ao coração dos irmãos também. O nosso tema é o Evangelho todo para o homem todo, né? E isso implica dizer que Cristo precisa estar em todas as áreas da nossa vida, seja ela qual for, né? Sim, seja lá na sua escola, seja na sua casa, e em especial hoje nós vamos falar no seu serviço, no seu local de trabalho, na sua vida profissional. É necessário que Cristo esteja nela também, presente nela. E hoje então nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Gênesis 4, de 1 a 8. Amém? Então, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe um fruto da terra como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Deus, nesse momento nós pedimos, Pai, a clareza da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós pedimos que a Tua palavra venha achar lugar em nossos corações e venha fazer diferença no nosso modo de agir e falar. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra.
em nome de Jesus. Amém. Bom, quando o assunto é vida profissional e trabalho, cada época possui os seus desafios e possui as suas peculiaridades, né? Na época de Caim e Abel não era diferente. Eles eram dois irmãos, né? Assim como, por exemplo, eu e o meu irmão. Cada um com uma personalidade diferente, né? Quem conhece a gente sabe, né? A personalidade é diferente, somos pessoas diferentes, com vocação diferente, escolhendo uma profissão para que eles possam trabalhar, né? Para que eles possam garantir o seu sustento. No meu caso, eu fui para a enfermagem, o meu irmão foi para o TI, né? Olha só, né? Nada a ver uma coisa com a outra. São duas pessoas diferentes que procuraram maneiras diferentes também para garantir o seu sustento. Um tornou pastor de ovelhas, né? Foi pastorear as ovelhinhas. O outro foi ser um agricultor, né? Plantar e viver daquilo que a terra dava, né? Abel ofereceu, e aí um dia eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Abel ofereceu para Deus aquilo que ele tinha de melhor lá no seu rebanho, a melhor parte daquilo que ele tinha. E aí Deus se agradou muito disso. E depois veio Caim e ofereceu para Deus um fruto qualquer, algo que ele tinha. E aí Deus não se agradou da oferta de Caim. Bom, o que será que tinha diferente nisso tudo, né? Porque se a gente for pensar, era natural que a oferta deles sejam diferentes. Afinal, um fazia uma coisa, outro fazia outra. Não tinha jeito de Caim dar a mesma oferta que Abel e não tinha jeito de Abel dar a mesma oferta que Caim. O que teria de diferente nisso? Ambos tinham o mesmo intuito. Vamos ofertar a Deus. Porém, cada um com seu coração voltado para lugares diferentes. O que eu aprendo com essa história? Então, a primeira coisa que eu aprendo com essa história é que você tem a liberdade da sua escolha profissional. No versículo 2, vai dizer que, né, Eva deu à luz a Caim, depois deu à luz a Abel. E aí, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. No passado, a família no futuro profissional tinha um peso muito forte, às vezes até decisivo. Hoje, a escolha é de natureza mais pessoal, né? Ou a gente pode ouvir ou não a nossa família. Muitas vezes essa decisão é muito difícil. Pode gerar um conflito, a gente fica perdido, né? Sem saber o que faz. Quando eu decidi que eu iria trilhar um caminho profissional na área da enfermagem, foi uma decisão muito difícil. E quem esteve comigo desde o inicinho sabe que foi, né? O pastor Ismael também me acompanhou durante esse tempo, sabe que eu sofri muito, que eu chorava muito, que eu ficava perdida, né? Assim, meu Deus, será que eu consigo fazer alguma coisa na minha vida? Será que eu sou útil para fazer alguma coisa? A gente fica meio perdido mesmo, até a gente conseguir, né, se encontrar. E no meu caso, muitas pessoas foram extremamente cruciais e importantes para que eu pudesse escolher a que caminho seguir. E uma dessas pessoas foi meu pai, né, que me apoiou e me ajudou e me deu, né, todo o apoio. Eu lembro que ele falou para mim assim, por que você não faz enfermagem? Aí eu falei assim, vamos lá, né, nós não tá fazendo nada mesmo, né, assim, vamos lá.
E aí eu fui, assim, muito despretensiosamente, assim, eu vou. Primeiro porque não tô aqui, não tô fazendo nada. E meu pai falou, deve ser que, né? Deve ser que ele talvez tenha razão nisso, não sei. E aí eu fui. E no meu primeiro dia, assim, todo mundo que começa um curso sabe que o primeiro dia não tem nada. Sabe que você chega lá, você só conhece seus professores, assim, mais ou menos. Você só aquela, né, injeção de linguiça lá, não sei o que. Sabe que o primeiro dia não tem nada. E no meu primeiro dia eu já estava muito certa que era isso que eu queria para minha vida. Muito certa, e já não me via fazendo outra coisa. E essa certeza continua até hoje. Eu sei que nem todas as histórias são assim. Cada um tem a sua maneira peculiar, né? A minha foi, não estou fazendo nada, eu vou. Mas cada um tem a sua maneira peculiar de decidir aquilo que você deseja fazer, né? O caminho que você deseja seguir. E é importante que a gente sempre se lembre que a gente tem a liberdade dessa escolha. E que por mais que a sociedade em si te pressione muito para que você faça essa escolha muito rápido, que você comece a estudar logo, e que você trabalhe logo, e que você ganhe muito dinheiro logo, que você, né, tenha uma família logo, e aquela loucura. Saiba que você tem a liberdade de ter essa escolha e que você tem o seu tempo para isso também. E uma vez que a gente tem essa liberdade, é importante que a gente entenda que é em Deus que a gente encontra essa liberdade e qualquer liberdade. Foi o próprio Deus que nos direcionou para que nós tenhamos essa autonomia. É o próprio Deus que nos dá sabedoria para que a gente entenda aquilo que Ele nos vocacionou e nos chamou para fazer. Se existe algo de bom em você, algo de bom que vai alcançar outra pessoa, vai ajudar outra pessoa, profissionalmente falando ou não, tudo isso vem de Deus. Se tem algo de bom em você, veio de Deus. Só pode ter vindo de Deus. Foi Ele que colocou esse desejo em nós. E precisa ser por Ele que nós devemos fazer essa escolha o mais racional e amoroso possível. Se é que isso é possível algumas vezes. Nessa história, cada um seguiu um caminho diferente para o sustento. Como eu falei, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi ser um agricultor. Ambos debaixo da permissão de Deus. E você pode escolher o seu futuro profissional, seja ele qual for, contando com o auxílio de Deus, pedindo a Deus o direcionamento, e você será abençoado por Deus. Muitas vezes, não na hora e do jeito que a gente gostaria, como foi o meu caso. Eu me formei em abril e eu comecei a trabalhar tem pouco tempo, semana passada. E aí eu fiquei esse tempo em casa, assim, né? E eu fiquei muitas vezes me perguntando, será que eu fui abençoada por Deus mesmo nessa decisão que eu tomei? Será que vai dar certo? Mas é porque a gente precisa entender que Deus, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. E aí eu via, né, as pessoas que estavam comigo no meu estágio, por exemplo, todo mundo já tão bonitinho, trabalhando e, né, e sendo feliz e se desenvolvendo. E eu ficava, meu Deus, será que eu fiquei para trás? E agora? E eu sei que Deus entende essas angústias dos nossos corações, sabe? Eu sei que Deus sabe, mas é muito importante que a gente descanse em Deus, que foi Ele que te deu essa autonomia de você decidir o que vai fazer da sua vida, e é Ele que vai continuar sustentando você nessa decisão.
talvez não no tempo que você gostaria, talvez não do jeito que você gostaria, mas a provisão e o sustento de Deus vai estar sobre você. Uma vez que você convida-o e o deixe fazer parte desse processo. Então, que a gente permita que Ele esteja conosco durante todas essas decisões da nossa vida, não só no futuro profissional, né? Mas em qualquer decisão. E se você permitir, pode ter certeza que Ele vai estar com você. Se você permitir, pode ter certeza que Ele vai estar com você e vai te abençoar e vai estar com você durante o caminho que você seguir. A segunda coisa que eu aprendo é que a sua profissão, ela é uma oferta ao Senhor. No versículo 3 ao 5, vai dizer que Abel e Caim foram lá e ofereceram uma oferta ao Senhor, só que Deus se agrada somente da oferta de Abel. Vocês imaginam um negócio desse? Você tem seu irmão lá e assim, eu não sei se com vocês é assim, mas geralmente tem um... Como é que eu falo? Não é bem uma rixazinha, mas geralmente tem aquele negocinho, né? Ai, meu irmão, né? Aí Deus vai lá e se agrada da oferta somente de um. Aí o outro fica assim... Revoltado. Como é que eu vou lá e ofereço a Deus um sacrifício e Ele se agrada somente do sacrifício do meu irmão? Se a pessoa que Deus agrada do sacrifício deve ser bom, né? Mas se a pessoa que Deus não se agrada deve ser algo bem complicado de se lidar. Uma vez que Deus agradou perfeitamente da oferta do irmão. Mas isso se deve porque Abel entendeu que toda a sua vida era uma oferta ao Senhor. Não era somente aquela oferta ali, naquele momento. A vida dele era uma constante oferta ao Senhor, então para ele não tinha distinção daquilo que ele ia ofertar naquele momento com aquilo que era dele. Então ele foi lá e pegou aquilo que ele possuía de melhor, né? Dificilmente você vai querer uma coisa ruim para você, né? Dificilmente isso vai acontecer. Ele foi lá e pegou aquilo e ofereceu para Deus. Ele entregou aquilo que ele tinha de melhor. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a nossa vida está sobre a permissão e sobre o controle de Deus. E Deus é interessado em mim e naquilo que eu tenho a oferecer como um todo. Não tem distinção, sabe? A sua vida é uma constante oferta a Deus como um todo. Quando Abel foi entregar a sua oferta ao Senhor, ele não entregou somente aquilo que ele tinha ali. Ele entregou a sua oferta e juntamente entregou o seu coração. Era como se ele dissesse para Deus assim: olha, Deus, aqui está o meu sacrifício, aqui está a minha vida, aqui está aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que eu sou, está tudo aqui. Oferta para o Senhor. E Deus é interessado naquilo que eu tenho como um todo, não é porque eu sou alguma coisa, mas é porque Ele é todas as coisas e é por meio dele que nós existimos. É porque se você tem alguma coisa para oferecer a Ele, é porque veio dele, é porque foi permissão e providência dele. Por isso que você tem. A minha profissão, a sua profissão, ela não se difere disso. Ela é uma oferta diária a Deus. A quem eu sirvo quando eu estou trabalhando é uma oferta a Deus. E como que a gente honra a Deus quando a gente está no nosso serviço, por exemplo? A gente honra a Deus quando a gente chega no horário,
quando a gente cumpre corretamente os nossos horários de serviço, quando a gente não entra em nenhum tipo de esquema, quando a gente não entra em rodinhas que falam mal do nosso chefe ou falam mal do nosso colega, critica o nosso colega. A gente honra a Deus e a gente oferece um sacrifício verdadeiro a Deus com a nossa integridade no nosso local de trabalho. Quando somos chamados a trazer uma oferta a Deus, nós somos chamados primeiramente a entregar a nossa vida como oferta. E então depositamos em Deus o que nós temos de melhor. Então a sua profissão, aquilo que você escolheu, assim como tudo que você é, tudo isso é uma oferta a Deus. Não tem distinção. E a terceira coisa que eu aprendo com isso é: faça o bem. Do versículo 6 a 8 vai dizer que aí Caim ficou muito transtornado e muito irado, porque Deus escolheu somente a oferta de Abel e a dele não. E aí parece muito óbvio que dizer para vocês que a gente tem que fazer o bem, né? Parece meio óbvio, afinal de contas, né? Mas todas as vezes que nós fazemos o bem, nós estamos agindo da maneira que agrada a Deus, visto que a bondade vem de Deus. E se parece assim tão óbvio fazer o bem, por que é que a gente não faz, né? Por que é que a gente se pega, às vezes, irado, como Caim ficou? Sabe por quê que muitas vezes a gente não faz? É por causa do pecado. E aí foi isso que Deus alerta para Caim no versículo 7, que ele fala: saiba que o pecado ameaça a sua porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Fazer o bem implica muitas vezes não querer, como o pastor Ismael já pregou aqui algumas vezes, não aceitar, né? Assim, eu não concordo, né? Mas fazer por obediência e amor a Deus. O seu local de trabalho é um local que você precisa fazer o bem. Não é somente quando você chega na sua casa que você está rodeado de pessoas que te amam, que te querem tão bem, né? Não é lá, somente lá, né? Lá também, é importante. Mas não é somente lá que você deve fazer o bem. Lá no seu serviço também, onde existem pessoas que às vezes estão querendo puxar o seu tapete, né? Pessoas que criticam você, pessoas que às vezes querem o seu mal. Lá também. E por que muitas vezes a gente não faz? É porque o pecado está ali a todo momento batendo na porta, falando pra gente: não acredito que você vai deixar passar essa, né? Fulano falou isso com você e você vai deixar por isso mesmo? Não acredito. Seu chefe, não acredito. Você sabe que ele está se aproveitando, né? Você sabe que ele está te escravizando, né? Não acredito que você vai fazer isso. Está ali a todo momento, desejando conquistá-lo. Mas a gente não deve deixar ser dominado por isso. Entenda, o seu local de trabalho é um local onde Deus permitiu que você estivesse. Se você estar lá, algo que eu vivi muito de perto, se você está lá, é porque foi providência de Deus para que você estivesse. E uma vez que você está lá, Deus precisa se fazer presente lá através de você. Deus, ele não quer te usar somente quando você vem na igreja, ou somente quando você participa de algum projeto da igreja, que é missionário, né? Parece meio clichê a gente dizer isso, que Deus quer usar a gente, né, na nossa casa, no nosso local de trabalho, onde quer que a gente estiver. Parece meio clichê dizer isso, mas por que a gente não faz então, né? Quando nós ofertamos a nossa vida a Deus, a nossa vida profissional, enfim, a nossa vida amorosa, tudo isso não pode se diferir, sabe? Você como um todo é uma oferta a Deus. E Abel entendeu isso. Entendeu que a vida dele era uma oferta a Deus.
quando a gente entende que a nossa vida é uma oferta a Deus, Deus se agrada e nos abençoa. Quando encontramos o Cristo que nos aceita como um todo, entendemos que o que Ele quer de nós é que nós sejamos inteiros na nossa obediência e sacrifício a Ele. A sua profissão, ela pode ter a melhor remuneração, ela pode ter a melhor condição de trabalho, de conforto, mas se ela não tiver a companhia de Jesus e a paz de Cristo, de nada vale, sabe? Para encerrar, eu queria dizer que seja dentro de um escritório, dentro de uma oficina, de uma sala de aula, de um consultório ou até nos corredores de um hospital, que a sua vida ela seja uma total entrega e oferta a Deus. Que a sua vida seja a sua melhor oferta a Deus. A sua vida é aquilo que você tem de melhor para oferecer a Deus? A minha oração nessa manhã é para que sim. É para que a sua vida seja uma melhor oferta a Deus e que Deus se agrade disso e receba a sua oferta. E o que eu desejo para você nessa manhã é tudo aquilo que for da vontade de Deus, seja como for, no tempo que for e do jeito que for. E nessa manhã eu gostaria também de orar por vocês e de orar pelos meus irmãos que ainda não estão, não entraram ainda no mercado de trabalho, os meus irmãos que se encontram desempregados e precisam que o Senhor esteja com eles e os dê discernimento e sabedoria nesse sentido. Porque eu sei que às vezes a gente já está lá, incluso no mercado de trabalho, a gente esquece de agradecer, sabe? E só quem vive de pertinho essa espera sabe como é muitas vezes complicado, sabe o quanto nosso coração muitas vezes fica ansioso, esquece de descansar em Deus, esquece de acreditar em um futuro bom. E se você está incluso no mercado de trabalho, que a sua vida seja uma oferta a Deus. Que o seu trabalho seja uma oferta a Deus. E se você ainda não está, ou se você encontra-se nesse período desempregado, eu queria orar por você nessa manhã. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque tudo que o Senhor faz por nós é justo e é bom. Seja como for. E nessa manhã nós pedimos que o Senhor nos dê a clareza, Pai, daquilo que o Senhor deseja, dos propósitos do Senhor. Que o Senhor acalme os nossos corações e que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer os nossos pecados diários. Ajuda-nos, Pai, a sermos profissionais melhores a cada dia. Ajude-nos, Pai, a glorificar o Teu nome pela nossa profissão, por aquilo que o Senhor nos vocacionou para fazer. E que o Senhor, meu Pai, nos ajude a entregar as nossas vidas todos os dias e dia após dia como ofertas diárias ao Senhor, como aquilo que a gente tem de melhor. Agradecemos pelo presente que o Senhor nos deu, que é a Tua salvação. E nesse momento, Pai, eu venho pedir pelos meus irmãos que se encontram desempregados,
Meus irmãos que se encontram com o coração angustiado pela espera, que o Senhor venha sustentá-lo, Pai. E me ajude e nos ajude como igreja a ajudar esses irmãos, a apoiar esses irmãos, a interceder por eles, acompanhá-los. E que o Senhor, meu Pai, no tempo em que o Senhor achar melhor, da maneira que for melhor, que o Senhor abra as portas de emprego para esses irmãos e que eles possam estar certos de que o Senhor tem cuidado deles, o Senhor tem estado com eles, mesmo em períodos difíceis. Cuide deles e que o Senhor, meu Pai, venha bradar no coração deles essa manhã que toda a dor é por enquanto e que o Senhor vai estar conosco, Pai, mesmo nos dias sombrios. Obrigada pela bênção que é te pertencer, obrigada pela bênção que é sermos teus filhos, Pai. Ajude-nos a sermos filhos melhores, maridos melhores, esposa melhor, profissionais melhores, Pai. Fica conosco, Deus. Entregamos tudo aquilo que somos como oferta ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.